Darcy, eu vou conversar agora com a atual professora de Geografia em sala de aula atualmente. Ela já foi a secretária adjunta da Educação do Estado do Rio Grande do Sul e participou de toda a etapa preparatória do Plano Estadual de Educação. Eu vou falar com a professora Maria Eulália Nascimento. Boa tarde, professora. Boa tarde, prazer estar conversando com vocês. Prazer é nosso. Eu começo perguntando inicialmente como é que foi toda essa etapa de preparação do nosso Plano Estadual de Educação. O Plano Estadual de Educação foi um processo muito rico, um conjunto de congressos municipais e regionais que reuniu todos os segmentos da sociedade gaúcha a partir da linha do Plano Nacional de Educação aprovado. Então, nós constituímos no Estado, junto com as secretarias municipais também, com o DIME, com o Fórum dos Conselhos Municipais de Educação, todas as metas e estratégias que já foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e que devem ser a linha pela qual as metas do Plano Nacional serão efetivadas junto às pessoas que têm o direito à educação. Hoje a senhora está em sala de aula, né? Mas acompanha de perto, pode-se dizer assim, toda essa questão que envolve a elaboração dos planos municipais, estaduais, enfim, de educação. Como é que a senhora está vendo tudo isso, todo esse processo, essas discussões todas que estão havendo em torno disso? São discussões muito ricas, cujo conteúdo é muito desafiador, tanto no que diz respeito a avançar em direitos, porque a educação hoje ela é um direito. Os professores e todas as pessoas que participam do sistema, seja municipal ou estadual de educação, nós somos mais do que servidores públicos, nós somos pessoas garantidoras ou não de um direito básico do cidadão, que é a educação. E isto, junto com a saúde, por exemplo, são preciosidades da evolução da sociedade brasileira, porque num espaço anterior, a educação, por não ter vaga para todo mundo, por fazer, a educação pública em especial, por fazer seleção de alunos, ela acabava privilegiando um grupo de pessoas que tinha mais facilidade de acesso ao mundo letrado do que outras crianças. Entre esses conteúdos do debate na sociedade, assim, inovadores, se buscou trazer também para os planos municipais um debate que gerou uma polêmica muito grande em relação à questão da identidade de gênero. Eu sei que aqui em Cachoeira isso também aconteceu, e infelizmente permeado por um conjunto de preconceitos ao parecer para alguns que é na escola que tu vai estimular essa ou aquela identidade de gênero. O que se busca é esse avanço. Então, nós tivemos alguns entraves, mas o conjunto dos pontos que os planos trazem, eles vão efetivar aquilo que é o mais importante a partir do Plano Nacional de Educação, que é a constituição do Sistema Nacional de Educação, ou seja, uma reorganização da educação brasileira e a construção de uma identidade nacional, para que os brasileiros do Rio Grande do Sul e os brasileiros do Amazonas possam ter uma qualidade de educação muito semelhante, não à continuidade das desigualdades nacionais que existem hoje. Desigualdades, não diversidade, porque o Brasil é um país de diversidade e isso tem que ser valorizado. Mas a desigualdade quanto ao acesso, quanto à formação dos professores, isso o Plano Nacional, articulado com o estadual e os municipais, pretende superar. Essas discussões pontuais, como por exemplo da questão da identidade de gênero e de tantos outros que houverem em outras cidades, em outros municípios, abafaram de uma certa maneira o contexto geral que é um plano de educação? Pela forma como foi apresentado e noticiado, eu acredito que aconteceu um pouco desse abafamento, sim, né? Mas, ao mesmo tempo, foi importante porque são grupos sociais que se organizaram para pôr a sua pauta educacional no plano e, mesmo que não tenham conseguido nesse momento, o debate, o conteúdo, ele não está eliminado da realidade da sociedade e, portanto, da realidade da escola também. Projetar os próximos 10 anos para a educação no país não é uma tarefa muito ousada? É uma tarefa necessária, porque o planejamento e a articulação entre municípios, estados e a União é fundamental para que nós possamos dar essa cara nova à educação e tirar a questão da educação. Quando se fala, por exemplo, a prioridade para a educação, parece que todo mundo que diz isso e todo mundo que defende isso vira os seus olhos unicamente para a escola. Mas a escola sozinha, ela é incapaz, ela é impotente diante de questões educacionais ou da educação como um processo civilizatório, se isso não for um tema da sociedade. A educação é um bem comum que não está restrito à escola. E avançar nesse debate é questionar a questão da reprovação, é questionar a questão do processo de aprendizagem, é reavaliar os conteúdos
que são trabalhados na escola, é articular o cumprimento das 20 metas nacionais, porque as metas podem estar no plano nacional, mas elas se realizam ou não é no plano local, onde está a pessoa que é a detentora do direito à educação. A questão da educação infantil é uma das pautas bases também para todo esse plano, né? A educação infantil, ela já deveria ter sido tema de pauta base desde 96 com a LDB, né? A partir de 2013, ela inclusive exige frequência dos alunos, não porque as crianças de 4, 5 anos já matem aula, mas a exigência da frequência está vinculada à obrigação dos pais em levarem os seus filhos para a escola e da escola em acompanhar a manutenção e a permanência deles. E a educação infantil teve um momento no Rio Grande do Sul, em especial, em que houve uma preocupação de muitas prefeituras em municipalizar o ensino fundamental, ou seja, aqui mesmo, em épocas anteriores, eu me lembro de ex-prefeitos discutindo esse tema em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, quando o Estado queria fechar uma escola e a comunidade ia lá e dizia, prefeito, não pode fechar, ele acabava municipalizando. Ou seja, ficou muito tempo os municípios passando a atender quem já era atendido e relegando a educação infantil, que hoje é a maior premência dos municípios. O Rio Grande do Sul é um dos estados que tem o menor atendimento à educação infantil ainda. Então, esse desafio ele precisa ser feito hoje e planejado para o próximo período. E a participação da comunidade é indispensável, fundamental. É indispensável, porque sem controle social não tem qualidade no trabalho, seja na educação ou qualquer outro trabalho. Quando, por exemplo, a imprensa denuncia ou aponta um problema numa escola, num posto de saúde, aí logo as autoridades, sejam elas municipais, estaduais, correm para resolver e explicar. Isso não pode ser um papel exclusivo da imprensa e episodicamente. Tem que ser um papel da sociedade que controla efetivamente no dia a dia como o seu dinheiro é empregado. Aí muda, inclusive, a qualidade quando se discute para que imposto, o que se faz com o imposto. Quando a população não enxerga o seu dinheiro sendo investido naquilo que ela precisa, ela não entende. Então, é preciso que o controle social, pela comunidade, pelas famílias, ele seja valorizado, estimulado, buscado, para que possa realmente acontecer e se cristalizar na sociedade como algo comum e não fantástico quando acontece. A senhora acredita que nos próximos anos, com a efetivação dos planos municipal, estadual e o federal de educação, o tripé município, estados e União com relação à educação vai ser uma engrenagem que vai funcionar com mais harmonia? Tenho certeza disso. A educação brasileira, embora viva ainda situações difíceis, ela já evoluiu muito. Ela evoluiu em termos de vagas. Hoje não se vê mais fila de pais buscando vagas nas escolas, tem vaga para todo mundo. Ela já evoluiu no conhecimento pedagógico dos professores, seja no processo de alfabetização, seja no processo pelo qual se dá o conhecimento. Ela já evoluiu na democratização do sistema, seja pelos conselhos municipais de educação, seja pela gestão democrática nas escolas. São passos que foram dados que precisam ser aperfeiçoados, mas que foram muito importantes para que daqui a 10 anos a gente possa talvez conversar mais bonitas, porque mais experientes, e poder constatar que realmente esse investimento ele vale a pena e é possível. Eu sou uma crédula na capacidade humana de superar suas dificuldades. E para nós finalizarmos, o papel do professor nesse contexto todo, como é que fica? O professor é fundamental porque é ele que está em contato direto com o aluno, né? Um professor, por exemplo, da rede pública de educação, seja ela municipal ou estadual, é proibido ser preconceituoso. Mesmo que ele tenha seus preconceitos, ele não pode usar disso numa relação de superioridade com seus alunos. Então, é um processo educativo também. Agora, o professor ele é importante, mas a sua importância cresce quando ele tem acesso à formação continuada, à disponibilidade em repensar a sua prática, não porque ela é ruim, mas para concretizar o processo contínuo de avaliação permanente, que é isso que faz a sociedade avançar, a humanidade avançar. É poder ver o que está fazendo, analisar se está bom, continue e aprofunda. E se isso não serviu ao meu objetivo, que é a aprendizagem, reformular com autonomia, com segurança e com responsabilidade. Assim resgataremos o papel de credibilidade dos professores que outros profissionais têm, que hoje a gente reclama que nem sempre possui. A questão da responsabilidade tem também a questão da valorização, que é o grande gancho, que é a grande reclamação dos profissionais.
Os planos estão contemplando essa preocupação? Esse é um dos objetivos do Sistema Nacional de Educação e os planos estão contemplando. E isso tem que andar casado, a valorização profissional por meio de salário, carreira e condições de trabalho, tendo como na outra ponta, dialeticamente, o compromisso e a valorização pedagógica para o avanço da aprendizagem dos nossos alunos. É esse processo intrincado que faz com que a educação ande e que o professor possa se postar com a autoridade que tem e merece para exigir mais valorização no seu trabalho diário. Professora Eulália, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no NT Sul, tá bom? Boa tarde. Eu que agradeço, Helena. Foi um prazer. Darcy, voltamos ao estúdio, é com você.